Boa noite. Um fax trocado entre administradores ingleses mostra que a empresa Freeport sabia da existência de subornos para a aprovação do outlet de Alcochete. Um documento a que a TV teve acesso fala explicitamente de bribe, ou seja, luvas ou suborno em inglês. 2 milhões de libras em luvas é o valor referido no fax apreendido pela polícia inglesa durante as buscas efetuadas ao Freeport em Londres. O documento revela ainda que os administradores estavam preocupados com o facto do PS ter perdido as eleições autárquicas de 2001 e por José Sócrates deixar de ser Ministro do Ambiente. O fax é altamente confidencial. Foi escrito a 17 de dezembro de 2001, um dia depois das eleições que levaram à demissão de António Guterres e consequente queda do governo do Partido Socialista. Kit Payne é o homem que escreve a carta a 2 dos homens fortes do Freeport em Londres, Rick Dattani e Gary Dawson. Payne é o inglês que em Portugal mantém informados os 2 administradores do Freeport. No fax a que a TV teve acesso, Kit Payne fala da mudança política em Portugal e da preocupação de José Sócrates já não ser Ministro do Ambiente. Os efeitos dos acontecimentos do fim de semana com os reveses sofridos pelo PS, nomeadamente nas eleições autárquicas, incluindo Lisboa, e a demissão do governo de Guterres, significam que Sócrates deixou de ser Ministro do Ambiente e que vai haver um compasso de espera de 4 ou 5 meses até que for eleito um novo governo e nomeado um novo Ministro. Rick Dattani, o receptor do fax, reenvia-o logo a seguir para Jonathan Rounsley, um administrador acima dele na hierarquia da empresa, e acrescenta ao documento anotações escritas pelo seu próprio punho. No final da carta é explicitamente referida a existência de subornos, concretamente 2 milhões de libras em luvas, à época qualquer coisa como 3 milhões e 200 mil euros. Jonathan, este é o fulano que me telefonou e sabe do suborno de 2 milhões de libras. Sublinhei alguns pontos interessantes a partir do ponto 4. Se o Parlamento é dissolvido até às eleições, o Secretário de Estado não pode aprovar nem rejeitar nada? Vamos então ver o ponto 4, para o qual Rick Dattani chama a atenção do seu superior hierárquico. A frase sublinhada é precisamente esta. Sócrates deixou de ser Ministro do Ambiente. Para além do sublinhado no ponto 4, Rick Dattani acrescenta ainda uma outra frase onde reafirma a existência de subornos. Mas vamos por partes, sem acrescentos. A frase inicial era esta. Se estamos face a uma possível rejeição do estudo de impacto ambiental, é pouco provável ser possível inverter uma tal decisão, seja em que circunstância for, a 2 dias da sua rejeição formal por parte do Ministro do Ambiente. Rick Dattani acrescenta, como se pode ver, novamente pela sua própria mão, a frase antes do suborno. O que fica, portanto, claro é que administradores do Freeport não só sabiam da existência de subornos, como estavam dispostos a pagá-los. 2 milhões de libras é o que parece estar em causa no licenciamento do outlet de Alcochete. Um documento que a polícia inglesa deu muita importância, a ponto de interrogar várias pessoas sobre o mesmo, mais especificamente sobre a nota de rodapé escrita à mão. Os ingleses queriam saber a quem se destinava os 2 milhões de libras de subornos. Charles Smith admitiu apenas uma anterior tentativa de suborno, não consumada, feita por um escritório de advogados. Quanto a Kit Payne, confirmou à polícia ter ouvido falar de pagamentos corruptos através de Charles Smith. A polícia inglesa não conseguiu até o momento ouvir Rick Dattani, o homem que escreveu precisamente a nota de rodapé e onde fala explicitamente de bribe, ou seja, luvas ou suborno. Ana Leal e Carlos Enes, TVI. A partir deste momento está disponível na internet, no site do TVI 24, a tradução para português, bem como a versão inglesa da reprodução do documento original, que deu origem a esta notícia. No sentido de esclarecer mais sobre este assunto e ouvir alguns dos nomes relacionados com este documento, a TVI procurou obter uma reação de Pedro Silva Pereira, secretário de Estado do Ordenamento do Território à altura, bem como de Rui Gonçalves, secretário de Estado do Ambiente nessa época. A TVI procurou também obter uma reação de José Sócrates, à altura Ministro do Ambiente. A TVI endereçou, por isso, 3 perguntas ao Primeiro-Ministro, a saber:
Pergunta número 1. Que comentário faz ao facto de ter sido referido neste documento como sendo preocupante a sua iminente saída do governo enquanto Ministro do Ambiente? Pergunta número 2. Enquanto Ministro do Ambiente, em algum momento suspeitou que poderia haver subornos para influenciar decisões sobre a implantação do Freeport em Alcochete? Pergunta número 3. Depois de ler este documento, aceita que pode ter existido um suborno para facilitar o licenciamento do Freeport? A TVI não obteve qualquer resposta a estas perguntas que foram enviadas ao Primeiro-Ministro. Também os antigos secretários de Estado não responderam às tentativas desenvolvidas pela TVI para que reagissem ao teor deste documento, bem como às perguntas que os jornalistas da TVI pretendiam colocar.